Bora, pessoal, nessa aula vamos ver um assunto muito bacana, que é o binômio de Newton. Não se assuste aqui com a parte mais teórica, mais formal, eu vou deixá-la para o final. Primeiro vamos entender o que é isso, tá bom? O objetivo, vamos pegar aqui através de um exemplo, é você elevar binômios a um expoente inteiro, tá? Inteiro positivo, um expoente natural. Então, por exemplo, aqui você tem um binômio A mais B elevado à terceira. Eu peguei esse como exemplo porque eu imagino que a essa altura do campeonato vocês já saibam decorado. Isso aqui é um produto notável, né? E saibam desse desenvolvimento, decore. Se você não sabe, também deve lembrar que A mais B ao cubo significa A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E aí você deve saber aplicar a distributiva, enfim, vai fazer uma série de simplificações, né? Juntar termos semelhantes e vai chegar a esse mesmo resultado. Tranquilo aí? Ok. Para você compreender essa aula, preciso que você tenha tido aula de análise combinatória, entenda a diferença de arranjo, combinação, saiba o que é isso e vamos entender o porquê agora. Vamos lá? Ok, pessoal, pensa comigo, olha só. O que é A mais B à terceira? Eu posso dizer que é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Muito bem. Como é que nós chegamos àquele resultado? Aplicando a propriedade distributiva. Então, observa. Como assim? Esse A azul, né, eu colori para te dar a origem de cada parênteses, né? Esse A azul teve que multiplicar um dos elementos do parênteses laranja e depois um dos elementos do parêntese verde, tá? Depois que ele multiplicou cada um desses, você vai trocando os elementos até que o A do primeiro tenha multiplicado cada possibilidade diferente ali dentro. Então, por exemplo, eu vou ter A vezes A vezes A, eu vou ter A vezes B, eu vou ter A vezes B vezes A e eu vou ter A vezes B vezes B, tá certo? Todas as possibilidades. Vamos entender um pouco o significado disso, pessoal. O que quer dizer A à terceira? Eu posso dizer que é A vezes A vezes A. É isso? Esse é o significado de A terceira, né? Quando você aplicou distributivo aqui, repara, você teve aqui esse A azul vezes o A laranja vezes o A verdinho e você chegou a essa situação. A vezes A, que deu aquele A ao cubo, né? E esse 3A quadrado B? Vamos esquecer o 3 por enquanto. Olha só, o que é A quadrado B? A quadrado B é A vezes B. Você está de acordo? Observa, eu tenho dois A's, A vezes A, e tenho um B. São três fatores, um de cada parênteses, né? Então eu posso ter obtido esse cara aqui, ó, A quadrado B, fazendo o A azul vezes o A laranja, né? Então eu peguei um do parênteses azul, um do parênteses laranja, deu A vezes A, e depois multipliquei pelo B, A vezes B, do terceiro parênteses, de acordo? E agora que vem a coisa bacana aqui, olha só, eu posso fazer aqui, para obter A quadrado B, eu vou colorir para você, deixa eu pegar aqui mais uma cor, olha só, eu vou pensar assim, para chegar nesse AB, eu posso fazer A vezes A, ou seja, A azul, vezes A laranja, beleza? Eu posso fazer o A azul vezes o A verde, entendeu? Quer dizer, eu obtenho de novo o A quadrado, em vez de multiplicar aqui, quando eu estiver multiplicando lá. E posso obter A vezes A também multiplicando qual que faltou? O laranja pelo verde, tá certo? A vezes A. Observa que daqui para lá ou de lá para cá é a mesma coisa, né? Então A laranja vezes A verde, tanto faz de lá para cá ou daqui para lá, é o mesmo resultado. Então, eu não sei se você percebeu, mas para eu ter A vezes A, dois fatores A, eu fiz isso uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então, isso aqui é o A quadrado que aparece três vezes. Como na distributiva eu tenho que pegar um elemento de cada parênteses, repare, uma vez que eu escolhi aqui os A's, né, que são dois, o B é o que sobrou. Então, quando eu peguei o A azul e o A laranja, eu fui pegar o B verde. Eu obtive aqui a AB. Quando eu peguei o A azul e o A verde, ó, A vezes A, eu tive que pegar o B desse. Só estou mudando a ordem, ele estaria no meio, eu estou botando ele no final, tá bom? Para ficar mais fácil. E quando eu peguei o A laranja vezes o A verde, eu teria que ter pego o B, né? Então foi B, né, vezes A, que deu AA
B, e o B aqui no caso agora é azul. Percebeu? Sempre na distributiva eu pego um elemento de cada parênteses, né? Agora olha que bacana, você conseguiu 3 combinações, percebeu? E olha que bacana, se você esquecer o B, pensar só no A, você tem 3 As, ou seja, o A proveniente de 3 parênteses diferentes, que eu identifiquei ali pela cor, né? E você está agrupando 2 a 2. Então, esta quantidade que você tem aqui, nada mais é do que combinação de 3, são 3 As, agrupados 2 a 2. Percebeu? Então, você sabe que vai ter 3 combinações. A mesma coisa vai acontecer com aquele cara lá. Olha só, esse AB quadrado, na verdade, é A vezes B, de acordo? E ele vai aparecer 3 vezes. Olha que bacana. Agora, o A aparece uma vez só. Então, eu posso usar o A do azul, certo? Eu posso usar o A do laranja, do parênteses laranja, e eu posso usar o A do parênteses verdes. Consequentemente, o B sai dos outros dois, né? Quando eu uso o A azul, olha só, vai ser A vezes B laranja, B do parênteses laranja, e o B do parênteses verde, beleza? Quando eu pegar o A laranja vezes B do azul, então é o B vezes A, não é isso? Vezes o B verde. Então, o A laranja multiplicou o B do azul com o B verde. E o A verde teve que multiplicar o B azul com B laranja. B azul com B laranja. De novo, eu tenho aqui agora 3 combinações, né? Se eu esquecer o B, pensando nas combinações do A, eu tenho 3 As combinados 1 a 1, né? Então, repara que essa quantidade, 1, 2, 3, e você somando os 3 vai aparecer esse coeficiente 3, 1, 2, 3, você somando vai aparecer esse coeficiente 3, nada mais é do que o número de combinações, tá? Então, aqui você tem o número de combinações, estou pensando só no A, de 3 As tomados 2 a 2. Aqui eu tenho o número de combinações de 3 As, beleza? Tomados 1 a 1. É claro que vai dar o mesmo valor, deu 3 aqui, deu 3 aqui, são combinações complementares, beleza? Você conseguiu entender de onde saiu, aonde que a análise combinatória entrou nesse desenvolvimento? É porque na hora de aplicar a distributiva, você sai combinando um elemento de um parênteses com um elemento do outro, com um elemento do outro, sempre pegando 3 elementos. Então, no momento que eu foco no A, ou seja, quantos grupos de 2 em 2 eu tenho? Ah, tenho 3 grupos, legal. O B é o que sobrou, então não preciso me preocupar com ele, né? E muito bem. Então, observa, esse número 3 apareceu do número de combinações, é o coeficiente. Esse número 3 também. E esse 1 que está aqui, hein? Porque na verdade tem um 1 escondido aqui, isso é 1 vezes A3, não é? Será que eu não posso imaginar que eu tenho as possibilidades aqui, um azul, um laranja e um verde, e nada além disso? Olha só, um azul, um laranja e um verde. É a única possibilidade, certo? Na verdade, o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando os 3 As e combinando em grupos de 3. Então, eu posso dizer que isso aqui, esse número 1, ele vem da combinação de 3 tomados 3 a 3. Olha que bonitinho. Combinação de 3, 3, combinação de 3, 2, combinação de 3, 1. O que será que vai dar no último, né? Você sabe que aqui também tem um coeficiente 1, né? Na verdade tem. Para o professor ali não tem A. Aqui tem A ao cubo, tem 3 As, aqui tem 2 As, aqui tem 1, lá não tem nenhum A. Será que eu poderia dizer que aqui tem A elevado a 0? Sim, A elevado a 0 é 1. Então, olha que bonitinho. Aqui os expoentes 3, 2... Aqui eu posso dizer que é 1 e lá 0. A elevado a 0 é 1. E aquele coeficiente apareceu por quê? Esse 1 aqui, eu posso dizer que ele é obtido pela combinação de 3 As tomados 0 a 0. Combinação de 3, 0. E se você calcular a combinação de 3, 0, vai dar 1. Tá? Lembrando que é complementar de 3, 3. Beleza? Então, eu espero que com essa explicação você tenha conseguido ligar aonde é que a análise combinatória entrou nesse desenvolvimento, tá? E perceber o seguinte, se você tivesse 4 parênteses aqui, ou seja, isso aqui elevado à quarta,
você ia combinar 4 a 4, 3 a 3, 2 a 2 e assim sucessivamente. E à medida que você vai tirando um A, você vai colocando B no lugar dele, no lugar do parênteses, tá certo? E o que foi o binômio de Newton, então? Foi enxergar isso de uma forma genérica, para 4, para elevado a 5, elevado finalmente a N, tá bom? Então, vamos completar aqui. Você vai falar ainda, olha, professor, faltou um B aqui, né? Mas B elevado a 0 também é 1, né? Então, observe, eu tenho 3 A's, nenhum B. Eu tenho 2 A's, A vezes A, 1 B, A vezes B. Eu tenho 1 A, 2 B's, sempre 3 elementos, porque eu estou elevando aqui, no caso, ao cubo. E se fosse elevado a N? N elementos, sempre a soma dos expoentes, lembrando que aqui também tem um expoente 1, olha lá, 3 mais 0 dá 3, 2 mais 1 dá 3, sempre vai dar esse valor, ó, 1 mais 2, 3, 0 mais 3, 3, tá certo? Isso serve para quê? Puxa, ele bolou uma fórmula para você desenvolver binômios A mais B elevado à décima, de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar aplicando a distributiva, beleza? Observa o seguinte, você tem aqui as combinações, você usou combinação de 3 tomados 3 a 3, combinação de 3 tomados 2 a 2, combinação de 3 1 a 1 e combinação de 3 0, beleza? Como é que é a fórmula da combinação, para quem lembra e para quem não lembra? N fatorial, seria aqui caso 3 fatorial, depois esse menos esse fatorial, 3 menos 3 fatorial, que vai dar 0 fatorial, que é 1, né? Vezes 3 fatorial. Então, isso aqui vai dar 1, esse por esse vai dar 1, isso aqui deu 1. Repare, então, o número de combinações 3 a 3 é o coeficiente que aparece aqui no primeiro termo do desenvolvimento. Bonito, né? E se você fizer aqui o cálculo para cada um deles, olha lá, 3 fatorial, dividido n menos p ou n menos k, como você usar aí, 3 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, né? Aqui vai dar 1, certo? Aqui você vai ter 6 dividido por 2, 3. O resultado é 3. Se você fizer esse, também vai achar 3. E se você fizer esse último, também vai achar 1. Tá legal? 1, 3, 3, 1. Um detalhe importante que vale a pena você observar, né? É que o primeiro e o último são complementares, né? 3, 3, 3, 0. Depois o segundo com o penúltimo e assim por diante. Isso vai funcionar para qualquer desenvolvimento, ok? Muito bem, ficou feio trabalhar então com combinação dentro da coisa, ficou um negócio meio grande demais. Inventaram um negócio chamado coeficiente binomial. Então esses números aqui, eles passaram a ser representados de uma outra forma. Em vez de combinação 3 a 3, decidiram usar esse formato. Olha, combinação de 3, 3 a 3, e você lê binomial de 3, 3 a 3, ou de 3 sobre 3. A gente chama de coeficiente binomial ou número binomial, beleza? Isso aqui é o numerador dele e o denominador. Aqui o numerador seria 3, o denominador 2, e nada mais é do que o número de combinações de 3, 2 a 2. Só que você lê número binomial a partir de agora, tá bom? Pelo menos dentro desse tema e dentro desse assunto. Aqui você teria o 3, 1, e aqui você teria o 3, 0. Só por uma questão de elegância, tá? Na verdade, então, o número binomial é calculado pela fórmula do número de combinações e espero que você tenha entendido por quê. Você está combinando, de fato, né, os elementos desses parênteses aqui. Beleza? Vamos para formalizar, então. Formalizando, está aqui a fórmula do binômio de Newton, né? Antes disso, vamos falar aqui do, olha lá, o número binomial, também conhecido como coeficiente binomial. Você sabe por quê? Porque é o coeficiente de cada termo, né? O númerozinho que multiplica lá as letrinhas. Muito bem, ele é montado dessa forma, NK, né? Ou N sobre K, e ele é dado por combinação de NK a K, ou seja, a definição do número binomial é exatamente a fórmula da combinação simples. Perfeito? Muito bem. Agora observa para esse desenvolvimento aqui, o que aconteceu? Compara ele com o nosso antigo aqui, olha só. Todos os termos têm o quê? Um número, que é um coeficiente, que nada mais é do que o número binomial. Percebe? É um coeficiente, é um número que é obtido pelo número de combinações. Todos eles têm essa combinação de alguma coisa ali.
Todos eles têm o primeiro elemento, ó, o primeiro termo elevado a algum expoente e o segundo elevado a algum expoente. Todos os termos. Então, de uma forma geral, eu posso imaginar que na hora que desenvolver isso, elevado à enésima potência, cada termo vai ser composto de um número binomial, o primeiro elemento aqui, o primeiro termo elevado a um certo expoente e o segundo elevado a um outro expoente. Tranquilo até aí? Ok. Eu tinha chamado a atenção aqui na primeira parte que os extremos são sempre combinações complementares. Então, se eu inverter, também está valendo. Então, vou colocar aqui da forma mais clássica, né? Como é que a gente desenvolveu isso? Por exemplo, se for A mais B elevado a 10, aqui vai ser 10, 0, 10, 1, 10, 2 e assim por diante. A mais B elevado à terceira, como foi o caso do exemplo, aqui vai ser 3, 0, 3, 1, 3, 2 e vai finalizar com 3, 3, ou seja, na hora que empata, é o último termo. Tranquilo? Muito bem. Cada um vai ter o A uma certa quantidade de vezes e o B uma certa quantidade de vezes. Então aqui, para ficar fácil de memorizar, a gente começou com o primeiro termo A elevado ao N. Essa quantidade é o máximo, tá? E o segundo termo elevado a zero. Repare que N mais zero dá N, tem que dar sempre esse total. Por quê? Porque na distributiva você pega um elemento de cada parênteses, então isso vai manter independente do valor de N. Perfeito? Muito bem. E aí ficou facinho para você decorar. Olha que legal. N0 e N1, você já entendeu, são os coeficientes. Depois, eu pego o primeiro termo elevado a N e vou diminuindo N-1, N-2, até chegar em zero. Tá bom? Então, se for 10 termos, 10, 9, 8, 7, até o zero. Se for 3, 3, 2, 1, 0. E o segundo termo B, eu começo elevando a zero, que vai dar 1, né? Por isso que ele não aparece, mas ele existe de fato. Depois eu vou subindo, olha, enquanto um desce, o outro sobe, B elevado a 1, B elevado a 2, por quê? A quantidade de A's mais a quantidade de B's tem que dar sempre o N. Você entendeu isso de novo aqui por causa da distributiva, né? É um elemento de cada parênteses. Percebe? Muito bem, está feito aqui. E aí olhou-se para isso e falou, caramba, cada termo parece muito com o outro, então a gente pode bolar um termo geral, quer dizer, alguma fórmula que represente qualquer um, o primeiro termo, o segundo, o terceiro, de uma maneira só. Como assim? Todos eles têm um número binomial, tem. Então, só que muda de um para o outro. Em cima sempre é N, embaixo muda. Então eu inventei um K aqui, beleza? Todos eles têm o primeiro termo elevado a um expoente e o segundo elevado a outro expoente. Então, o primeiro termo elevado a n menos k e o segundo elevado a k, de forma que a soma dê n, tá certo? Então, com isso, este termo aqui representa qualquer um deles, né? Então, por exemplo, se o meu k for 1, vai ser n1, n menos 1, b elevado a 1, né? Olha ele aqui. Você entendeu? Se o k for 2, vai ser n2, a elevado a n menos 2, b quadrado. Olha ele aqui, né? Só cuidado que, na verdade, o que acontece? O K vale 0, você está representando o primeiro termo, termo 1, o K vale 0. Então, cuidado para isso não te atrapalhar, mas não é difícil, né? Por que a gente quis bolar um termo geral, hein? Gente, em matemática, isso aqui é pouco elegante, pontinhos, né? Você tem um teorema, uma fórmula, e é isso, mais isso, mais isso. Pontinhos, não é elegante, é feio. E, na verdade, você tem o quê? Esse termo, ele reaparece várias vezes na forma de uma soma. É ele, mais ele, mais ele, mais ele, mais ele, com alguma variação. Então, a gente pode juntar tudo isso aqui numa que a gente chama, numa forma chamada somatória. A gente usa essa letra grega, tá legal? O sigma, né? Tá bom? O sigma maiúscula de soma, somatória. Você tem, então, o K variando de 0 até N, então o que significa isso? Você vai somar esse cara várias vezes com ele mesmo, variando o K de 0 a N. Então, a primeira, o 0 é 1, o primeiro valor de K é 0, o segundo valor é 1, 2, 3, até encontrar o N. Tá certo? Então, para cada um desses valores, de K variando de 0 a N, você vai montar esse termo e daqui você chega naquele desenvolvimento lá. Então, é uma forma resumida, mais elegante, e está aqui para você o teorema do binômio de Newton, cujo objetivo é o quê? Você fazer A mais B ao quadrado, a terceira, a quarta, a quinta, elevado a qualquer expoente natural. Beleza?
Espero que você tenha compreendido, gostado, entendido aonde que a análise combinatória entrou nessa história aqui, né? E finalmente compreendido o binômio de Newton. E fique tranquilo, tranquila, porque nas aulas seguintes a gente vai estudar triângulo de Pascal. E aí isso aqui tudo vai ficar muito mais fácil para fazer. O triângulo de Pascal auxilia bastante nesse desenvolvimento aí, tá bom? Então, até a próxima aula. Se você gostou, vou pedir para compartilhar com seus amigos e amigas, tá bom? Lembrar de deixar o seu like. E se não tiver inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.